Muito bem, meus irmãos. Voltando para a nossa mensagem, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, a quem eu não vi ainda hoje. E hoje, querido, nós vamos dar sequência à nossa série de exposição bíblica em Atos. E hoje nós vamos chegar em um capítulo, antes de qualquer introdução e qualquer parte, um capítulo muito especial, um capítulo que eu acredito que seja um dos mais bonitos e mais profundos e mais significativos de todo o livro de Atos. A pergunta que eu queria que você tivesse em mente hoje é o seguinte: eu tenho sido um bom ministro do Evangelho? Pastor, ministro do Evangelho não é quem foi ordenado? Bem, se você conseguir encontrar para mim um versículo bíblico que diga isso, a gente concorda. Só que não tem. Sim, é comum chamar pastores de ministros do Evangelho. Eu realmente já me identifiquei assim algumas vezes. Contudo, é muito importante para que a mensagem de hoje faça sentido para você, que você compreenda que todo cristão é um ministro do Evangelho. Da mesma forma como o apóstolo Pedro diz que todos nós somos sacerdotes. Não há sacerdote na igreja de Deus. Tem o sumo sacerdote, que é o nosso Senhor, e todos nós somos um reino, uma nação de sacerdotes. Amém? Isso, sendo fato, isso significa que, meu irmão, mesmo que você não tenha um PB na frente do seu nome de presbítero, ou um PR de pastor, ou um Miss, não é de Miss Universo, é de missionário. Não importa se você não tem nenhum título de uma função, de um ofício, isso não anula o fato de que você é o ministro do Senhor. Não há espectadores na obra de Deus. É isso que nós temos que compreender. Não há quem assiste o que os outros fazem. Você pode, e provavelmente não está fazendo a mesma coisa que outro. Nós vimos agora um ministério maravilhoso de tradução da Bíblia. E nenhum de nós, até onde eu sei, trabalha neste ministério. Mas esse é o ministério daqueles irmãos, daquele casal. O nosso ministério, o ministério seu e o meu, vão variar dependendo daquilo que Deus tem determinado para nós. Contudo, o que nós vamos ouvir hoje, Paulo falando especialmente para a liderança da igreja de Éfeso, vale para todos nós. Apenas vai ter uma aplicabilidade diferente. Isso dito, na mensagem da semana passada, nós acompanhamos os últimos episódios de Paulo antes dele sair da cidade de Éfeso. Eventos que não eram desejáveis quando um grande levante aconteceu por parte dos fabricantes de estátuas de Ártemis, ou Diana, a deusa, que tinha um grande templo em Éfeso. Esses homens temiam que o seu negócio caísse em declínio por causa da pregação de Paulo, uma pregação monoteísta, ou seja, só existe um Deus. E, obviamente, Ártemis não é deusa coisa nenhuma, era apenas uma falsa deusa, uma deusa criada por mãos humanas, como exatamente era a preocupação desses homens. Bem, contudo, nós assistimos a Paulo e seus companheiros sendo completamente salvos e livres daquela situação que, inclusive, possuía um grande risco de vida, porque uma grande turba, uma grande multidão havia se levantado contra ele. Inclusive, Deus usa as próprias autoridades civis de Éfeso para dispersar o caso, dispersar a multidão. Realmente Deus surpreendendo naquilo que ele faz aí. Nós aprendemos também que reações, neste caso negativas, ao Evangelho podem ser esperadas. Bem, todas as mensagens que nós tivemos até hoje é a 44ª mensagem, têm contribuído para este grande guarda-chuva, esse grande tema do livro de Atos que temos visto desde o começo. Vamos repetir, tentar aí de memória? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Esse é o tema do livro de Atos. Hoje nós vamos nos encaminhar para o capítulo 20. E, finalmente, Paulo vai conseguir deixar Éfeso na sua terceira viagem missionária, onde ele ficou entre 2 a 3 anos posicionado, estabelecido. Bem, a rota que ele determina tem vários objetivos, mas também realizar uma coleta de ofertas para ajudar os cristãos pobres da Judéia. Então, Paulo vai fazer uma viagem por diversas igrejas que ele plantou. Ele já havia mandado uma comunicação para essas igrejas, certo? Nós vemos isso, por exemplo, na carta que ele escreve aos Coríntios, avisando que a coleta já fosse feita,
porque ele ia passar para fazer essa coleta, porque havia uma pobreza na Judéia, particularmente em Jerusalém, e as igrejas tinham sido chamadas, convidadas, convocadas para contribuir com os irmãos pobres ali da Judéia. Muito bem, e aí ele pretende, portanto, ir até Jerusalém. Contudo, nós vamos ver nesse capítulo que acontecimentos imprevisíveis irão mudar a rota que ele tinha planejado. Ele terá também um longo tempo de ensino e encontro com o poder sobrenatural de Deus e o colocará isso tudo de volta em contato com os efésios, não agora na cidade, mas apenas com irmãos da igreja. Esse é um resumão do que nós vamos ver hoje, porque a nossa grande ideia, a nossa lição da mensagem de hoje é muito curta e muito objetiva. O ministério cristão exige superior dedicação. O ministério cristão exige superior dedicação. Repetindo que este ministério está sendo aplicado sobre cada uma das nossas vidas. Isso não é coisa para pastor, para presbítero, para missionário, para diácono. O ministério cristão é algo que todo cristão participa. Quando você está numa profissão, quando você tem uma carreira, o que diferencia você de outro profissional é a sua dedicação e o seu preparo, não é verdade? Se você tem, por exemplo, na nossa viagem, eu sempre agradecia quando alguém colocava alguém que falava, não o meu idioma, mas o idioma que eu falo, para eu poder me comunicar. E essa pessoa com certeza ganhou aquela posição porque, enquanto que o outro só falava a sua língua natal, ele poderia se comunicar com o turista, no caso em inglês, e ele tinha mais capacidade. Assim acontece no mundo empresarial. O mais capacitado é, de certa forma, um processo evolutivo, onde o mais capaz, o mais preparado, tem melhores oportunidades, não é verdade? Então, se você tem especializações, se você tem outros idiomas, se você tem um conhecimento a mais, você passa à frente daquele que não tem. Ora, na vida cristã, meus irmãos, não por causa de competição, é claro, mas por causa de utilidade, quanto mais aplicado, quanto mais dedicado, quanto mais eu pratico o ministério, a vida cristã com integralidade, você vai ouvir essa palavra daqui a pouco, mais útil você é. Quanto mais dons e principalmente talentos você tem, porque o dom é dado por Deus, mas o talento você corre atrás, você pode ser mais útil para a obra de Deus. Eu me lembro rapidamente, irmãos, que há muitos anos atrás, a irmã Janete está aqui hoje? A irmã Janete está ali. Eu estava com a irmã Janete numa igreja e o pregador estava tendo problemas com a tradução. Lembra disso? Nós estávamos ali, havia um pregador americano e o irmão que estava tentando traduzir, o pregador era muito novo na fé. Apesar de falar inglês, muito novo na fé, ele não tinha o conhecimento do jargão. Certo? Toda vez que ele jogava uma palavra doutrinária teológica ou um fato bíblico, ele se perdia. Então, ele pediu licença, disse, eu estou atrapalhando o pregador, e falou que não tinha mais condição de continuar. Eu pude, pela graça de Deus, dar a volta, me identificar ao pastor da igreja e me oferecer e poder ali ajudar. Meus irmãos, como é bom você poder ser útil na obra de Deus. E quanto mais você se esmera, você se dedica, mais útil você é. É como se fosse uma faca. Se você pega uma faca enferrujada, sem corte, e você tenta cortar qualquer coisa, às vezes até uma barra de manteiga, ela tem dificuldade. Agora, se você tira a ferrugem, você passa ali a lima, né, e o esmeril, e ela fica parecendo uma katana samurai, e você vai... Fio de cabelo. Útil, preciso, tem corte. Paulo vai dizer a esses irmãos hoje, tenham corte. Sejam úteis, sejam capacitados para a obra que Deus os tem chamado. Nós vamos começar hoje, irmãos, lendo, antes de chegar à parte mais importante, que é a partir da segunda metade, do versículo 1 até o versículo 6 apenas, e começar a caminhar naquilo que Paulo e seus companheiros nos ensinarão através da pena de Lucas, o autor de Atos, em Atos capítulo 20. Dá uma olhadinha à sua direita e esquerda, se alguém precisa pegar uma carona, um Uber aí na sua Bíblia, e vamos ler todos juntos, Atos 1, de 20, de 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele,
Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, da Ibereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. A palavra de Deus hoje, meus irmãos, vai começar em primeiro lugar nos ensinando o seguinte: o ministério cristão é forjado pela unidade na imprevisibilidade. O ministério cristão é forjado pela unidade na imprevisibilidade, ou seja, irmãos que se unem mesmo quando as coisas não vão exatamente assim como nós esperávamos ou havíamos planejado. Bem, nossa primeira sessão, essa aqui mais curta, começa a ligação com o tumulto que examinamos a mensagem da semana passada lá em Éfeso. Ele é mencionado bem no verso 1 e, ao que parece, tal tumulto irrompeu quando Paulo já estava preparado e tudo planejado para seguir adiante e deixar Éfeso, porque logo depois ele assim o faz, seguindo para a Macedônia como planejado. Éfeso está na Ásia Menor, certo? E ele passa para a Macedônia, viajando para o ocidente, viajando para o lado oeste, o lado esquerdo. Bem, antes de sair, ele se despede da igreja, que cuidou por mais de 2 anos, entre 2 a 3 anos, e provavelmente o que ele fala nessa despedida é o mesmo conteúdo, ou muito semelhante ao que nós veremos mais tarde, a partir lá do versículo 13, sendo dito aos líderes dos Efésios, provavelmente agora apenas mais direcionado à vivência cristã e à parte da membresia, e exortando e estimulando esses irmãos a perseverarem naquilo que eles haviam aprendido durante todo aquele tempo. Bem, irmãos, o itinerário de Paulo deve ter seguido com certeza as cidades onde igrejas foram estabelecidas, como por exemplo, Filipos, Bereia, Tessalônica. Ele foi passando uma por uma, confirmando os irmãos, encorajando os irmãos e, lembra, recolhendo aquela oferta que ele levaria para os pobres em Jerusalém. Ali ele trazia um incentivo porque eram igrejas novas, e uma igreja nova, irmãos novos na fé, precisam desse incentivo constante, precisam dessa supervisão constante, especialmente no cenário antagônico que viviam no primeiro século. A qualquer momento irrompia uma perseguição, uma reação negativa, como nós vimos acontecer em Éfeso. Então essas igrejas precisavam o tempo todo estarem reafirmadas da proteção, especialmente do Senhor, e como era honroso e digno aquilo que eles estavam fazendo, mesmo que fosse sofrer pelo Senhor. Ou seja, essa seria a primeira razão, e a segunda, como nós já dissemos, seria levantar essa coleta para os irmãos em Jerusalém. Por isso que ele vai por essa rota. Bem, foi neste período, antes de chegar a Acaia, que Paulo manteve intensa correspondência com a igreja dos Coríntios. Ou seja, ele mandou para lá 3 cartas, alguns dizem até 4, mas nós só temos no Novo Testamento o que chamamos de 1º e de 2º aos Coríntios. Mas houve a carta de 0 aos Coríntios. Ou seja, houve a primeira, antes da primeira, mas essa não foi preservada. Aqui vale um pequeno parênteses. Irmãos, se não foi preservada, porque esta carta não continha aquilo que Deus desejava que nós conhecêssemos. A doutrina da inspiração bíblica, ela inclui a doutrina da preservação bíblica. Os livros que nós temos, porque com certeza Paulo não escreveu apenas 20 e tantos livros, né? Não, foi tudo isso, 17, 18 livros, toda a sua vida, com certeza ele escreveu muito mais, com certeza Pedro escreveu muito mais, João e etc. Mas esses foram os que foram preservados e, interessantemente, são aqueles que são repetidos pela igreja no final do 1º século, no 2º século, no 3º século, ao ponto que, se você pegar apenas os escritos posteriores à Era dos Apóstolos, você consegue montar o Novo Testamento quase todo inteiro, 96% dele é citado, repetido nos escritos daqueles que nós chamamos de pais da igreja, né? A geração após os apóstolos. Então essa carta se perdeu, não sabemos porquê, mas foi nessa época que Paulo escreveu. No verso 3, Paulo chega à Grécia. É engraçado a mudança de nome, né? Esta é a Acaia.
aqui chamada de Grécia. Esse é o nome correto dele, ou dessa região. E eu creio que nesse caso ele já vai do versículo 2 para o versículo 3, né, escreveu as cartas, passou um bom tempo, ele chega até Corinto, porque era a capital da Caia, seria o mais óbvio para onde ele está, e ali diz que novamente ele está encorajando os irmãos, só que ele permanece por 3 meses. E a permanência dele, irmãos, nós descobrimos por causa de outros escritos em Corinto e em Romanos, que ele permanece ali esperando o fim do inverno, porque era uma época muito difícil para se viajar. Nós estivemos lá nesta região, por volta de outubro, e já estava friozinho, né? Pelo menos o carioca que mora em Roraima, né? Então imagina mesmo para quem fosse aquela região, como cai a temperatura. Então viajar naquela época não tem aquecimento, não tem, a não ser que seja pelo fogo, né? Com certeza haviam tempestades se fosse por mar, então eles preferem passar o inverno, esperar que ele termine antes de seguir adiante. Comentaristas afirmam que se Paulo não escreveu a sua epístola aos Romanos antes de sair de Éfeso, foi exatamente nessa estada em Corinto que ele escreve a sua chamada Carta Magna. Eu estou destacando isso aqui porque eu mencionei na mensagem anterior que lá em Éfeso era possível que ele tivesse escrito a sua carta, então há as duas teorias, né? Ou lá antes de sair de Éfeso ou aqui em Corinto. Muito bem, até aqui, meus irmãos, tudo está correndo conforme os planos de Paulo, como podemos ler em Atos 19, 21. Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Contudo, quando haviam terminado essa parte da viagem, o inverno passou e se dirigiam para a Síria, porque eles iam de barco até a Síria e depois desceriam para Jerusalém por terra, né, pelo continente. Quando iam para a Síria e de lá para Jerusalém, novamente os judeus conspiraram contra Paulo, forçando-o a mudar a sua rota e voltar pela Macedônia. E é possível, meus irmãos, que isso foi deduzido porque no próprio navio que levaria Paulo até a Síria, havia também outros romeiros, vamos chamar assim, outros que estavam indo também a Jerusalém para a festa do dia de Pentecostes, e entre eles foram identificados os conspiradores contra Paulo. Nós não sabemos exatamente como Paulo ficou sabendo dessa conspiração, mas nós sabemos que Deus o ajudou e o livrou ali mais uma vez. E aí tudo vai mudar. O verso 4 nos traz uma lista, inclusive, de irmãos que estavam junto com ele. 6 irmãos que vinham de pelo menos 4 regiões alcançadas pelo Evangelho através de Paulo. Vinham de Bereia, vinham de Tessalônica, vinham de Derbe e vinham também da Ásia. Entre eles também tinha Timóteo, que já era cooperador de Paulo há alguns anos. E finalmente no verso 5, Lucas reaparece. Algo que fica claro porque, além dos 7 homens citados antes, o texto passa para a primeira pessoa do plural. Nos esperaram em Troade. Lucas agora está junto com a comitiva de Paulo. Essa comitiva, irmãos, tinha 2 utilidades. Primeiro, confirmaria novamente a igreja lá em Jerusalém, por isso que ela é tão diversificada, os frutos do trabalho do ministério de Paulo. Certo? E em segundo lugar, esses irmãos haviam sido comissionados por grupos de igrejas para serem os condutores, junto com Paulo, das ofertas para os pobres em Jerusalém. Muito bem, meus irmãos. E aí eu já começo a começa a se mostrar para nós como que havia um espírito voluntário, humilde, desprendido nesses irmãos. Não há reclamação, essa constante cooperação com o Evangelho é algo, inclusive, que marca muito em Atos. Porque, veja bem, esses irmãos tinham uma vida, tinham famílias, tinham empregos, talvez alguns tinham negócios. Mas à medida que eles conhecem a Paulo e se tornam participantes do ministério, do Evangelho, eles deixam a sua vida ou parte dela de lado e se juntam ao apóstolo para a propagação do Evangelho. E como nós vimos, alguns deles vão ficar durante semanas, meses, anos longe de casa, servindo a Deus. Lembra, não tem FaceTime, não tem WhatsApp, não tem nada disso. O máximo que você poderia fazer é mandar uma carta para casa, dizer, estou vivo, estou bem, estou com Paulo, ou um deles, inclusive, vai ser preso junto com Paulo daqui a alguns anos, e ele tinha que escrever da prisão que esse tinha sido o rumo de ele ter deixado tudo o que tinha e ter seguido a Paulo. Meus irmãos,
A cooperação do ministério é algo imprescindível em nossa igreja, em qualquer igreja. É impossível você fazer alguma coisa sozinho. Nós somos o somatório dos nossos dons e dos nossos talentos. Nós temos aqui Paulo, que sem dúvida nenhuma é um homem extremamente preparado, ninguém tem dúvida, ninguém discute isso. Mas ele se cerca de homens, cerca de pessoas que podem contribuir com suas aptidões, com suas inclinações, com aquilo que eles poderiam doar-se para o trabalho que estava sendo feito. Eu e você precisamos da mesma coisa. Você tem sido útil no ministério dos seus irmãos? Você tem sido útil naquilo que alguém outro está fazendo? Você tem se doado? Alguns, muitas vezes, meus irmãos, vão ser chamados para ser, vamos chamar assim, o ponta de lança. Paulo aqui, por exemplo. Agora, se você lembra bem, alguns anos atrás, ele não era ponta de lança. Quem era? Barnabé. Mas o tempo passa. Paulo vai tornando-se mais confiante, mais maduro na sua fé. E sendo mais capacitado e reconhecido como apóstolo, ele toma a frente. E por um bom tempo, Barnabé ali passa a segunda posição, se você preferir, mas continua cooperando no evangelho. Nossos dons se completam. Nossas aptidões se completam. O mundo, mesmo, na verdade, meus irmãos, desconhece quem são os obreiros de Deus anônimos. Milhares e milhares e milhões de irmãos que nós nunca vamos conhecer o nome. Porque se você perguntar para mim, pastor, quem era membro da igreja de Spurgeon? Eu consigo lembrar 2 ou 3 que são mencionados em suas biografias ou livros, talvez um pouco mais. Mas ele tinha literalmente milhares de membros que nós não conhecemos, mas contribuíam com seu ministério e contribuíam também para que aquela fosse incrível. No século XIX, a primeira mega igreja da história do cristianismo. Bem, talvez não da história do cristianismo, mas da história moderna do cristianismo, porque Jerusalém tinha mais do que a igreja de Londres. O ponto aqui, meus irmãos, é como nós precisamos entrar em unidade, em cooperação. Mas há um ponto seguinte: você não vê, dentre esses irmãos, murmuração, reclamação, porque as coisas vão ser alteradas, a imprevisibilidade entra, há necessidade de flexibilidade, mas os irmãos estão unidos ao redor de Paulo, ao redor do que ele está fazendo, para contribuir com o evangelho. Muitas vezes aqui na igreja nós vamos dizer, irmãos, aquilo que nós havíamos planejado e combinado não vai ser possível fazer. E é necessário que nós tenhamos, irmãos, como membros deste corpo local, essa flexibilidade e aceitar a imprevisibilidade. Porque alguém pode dizer assim, pastor, mas o que eles podiam fazer? Que culpa que Paulo tinha? Você ficaria surpreso quantas vezes eu vi irmãos se levantarem contra outros por coisas que aconteceram que o outro não tinha domínio nenhum, não tinha culpa alguma do que aconteceu. Mas são pessoas às vezes imaturas que não aceitam, que não permitem que alguma coisa saia daquilo que ele queria que acontecesse ou que foi prometido que acontecesse. Nós precisamos, irmãos, já imitando essa equipe de Paulo, sermos aqueles que, quer nos momentos de bênçãos, quer aqui, como está dizendo, nos momentos de mudança, de alterações, nós estejamos unidos, apoiando uns aos outros, porque eles já tinham um inimigo, já tinham opositores, no caso, os judeus que estavam se voltando contra eles, mas entre eles precisavam estar unidos. Interessantemente, irmãos, nem sempre as igrejas são assim. Muitas vezes elas têm que lidar com os inimigos de fora, mas com oposições de dentro também. Essa semana eu conversava com um colega, e domingo após domingo, uma determinada irmã o procura, e meus irmãos não têm uma cutícula de elogio. Eu não acredito que pastores trabalham por elogio. Não é a comida do ministério pastoral. Mas, meu amigo, todo domingo tu ter uma reclamação e nada tá bom. Meu conselho para ele foi o seguinte: quando ela começar a falar, você sai de sintonia. Começa a louvar na sua cabeça. Começa a orar por ela na sua cabeça. Quando ela terminar, você diz, muito obrigado pela sua opinião, que Deus abençoe, eu vou ponderar isso e até no próximo domingo. É impossível agradar quem só vê tudo ruim. É impossível agradar quem só quer as coisas do seu jeito.
E ninguém está falando de uma pessoa que vem dizer assim, pastor, o senhor ensinou tal coisa errada, isso aí está fora da Bíblia. Não. Meu gosto, a minha vontade, o meu jeito. E eu gostaria que isso fosse algo isolado. Infelizmente não é. Peço até que os irmãos orem, porque o caso que eu mencionei é por demais sério. E real, está acontecendo agora, enquanto nós estamos aqui. O texto vai continuar, meus irmãos, e numa segunda parte, nós vamos ver a viagem prosseguindo e tendo uma parada dramática em uma cidade do caminho. Vamos agora do versículo 7 até o versículo 12 e ver o que acontece com o grupo de Paulo nessa próxima cidade. Vamos lá? No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Em segundo lugar, hoje, meus irmãos, o ministério cristão tem um ensino acima da sobrenaturalidade. O ministério cristão tem o ensino acima da sobrenaturalidade. E nosso segundo trecho, meus irmãos, Paulo está passando apenas um pernoite na cidade de Troade, cidade portuária no mar Egeu. Isso tem no seu mapa até de hoje. E é um domingo. E acontece, diz o texto, que já na segunda eles partiriam. Dado o pouco tempo disponível, não é momento para uma breve palavra. Paulo irá pregar longamente, de fato, até o amanhecer, certamente movido pelas pessoas, ou número de pessoas que se juntam para poder ouvi-lo. Isso me recorda, meus irmãos, inclusive uma experiência que o pastor David Platt, talvez alguns aqui conheçam, ele teve na Ásia, ele narra em um dos seus livros, onde ele foi pregar, e os irmãos disseram para mim, o senhor pode voltar amanhã? Ele perguntou, sim, eu posso, que horas quer que eu volte? O mais cedo possível, quando nascer o sol. Ele ficou assustado com aquilo, né? Ocidental, americano, tão cedo, e lá ele estava, e quando chegou já havia uma grande multidão. O ensino continuou, ele perguntou, até que horas nós podemos ir? Até enquanto tiver luz. Interior da Ásia, e continuou parando brevemente para o almoço. Quando chegou o final do dia, depois de horas extensas de ensino bíblico, os irmãos chegaram perto dele dizendo assim, que horas o senhor pode chegar amanhã? E isso continuou durante dias. A ideia aqui, meus irmãos, interessante é que havia uma necessidade grande desses irmãos, e havia interesse deles, e Paulo aí se dispõe a servi-los e vai pregar até o nascer do sol. Mas antes disso, nos versos 9 a 12, conhecemos a história do jovem Eutico, o qual, na verdade, não era exatamente um jovem. Ele provavelmente era um menino entre 8 a 14 anos, por causa da palavra que é usada para defini-lo aqui no original. Bem, esse menino certamente passou o dia jogando bola, eu não sei, ele estava cansado, ou qualquer que seja a brincadeira que eles faziam no primeiro século, e ele senta e ele cai do terceiro andar. Por que ele está na janela, irmãos? Porque, diz o texto, havia muitas candeias, ou seja, lâmpadas, lamparinas a óleo, a azeite, né? Ali naquele lugar. Isso gera fumaça e o próprio cheiro do óleo no ambiente. Então, talvez por isso ele preferiu ficar perto da janela. E o verbo grego usado aqui significa não que ele estava atento, ele bluff e caiu porque dormiu de repente. Ele já vinha lutando contra o sono, ele vinha paulatinamente lutando contra o sono. Todo mundo aqui já passou por isso, né? E eu sei de alguns nomes na última vigília, mas aí ele cai do terceiro andar e morre. E aí, meus irmãos, algo interessante acontece, parecido com o que Elias e Eliseu fizeram no Antigo Testamento. Paulo, lá literalmente eles se colocaram sobre o corpo do menino, né? Mas ele abraça o menino e ele retorna à vida, porque Deus intervém.
E aqui, aquilo que seria, meus irmãos, uma marca da passagem de Paulo, um momento de tristeza para a igreja, para a família, e sendo marcado de uma forma negativa, não é marcado de uma forma positiva, e o jovem é restaurado. Agora, presta atenção o que realmente chama atenção. O que destaca nesse texto. O que aconteceria hoje em dia, meus irmãos, se um evento desse acontecesse? O culto acabava. O culto ou acabava ou se transformava apenas em uma grande reunião de oração e de histeria, e com certeza já começava o ministério do jovem que ressuscitou. Nada disso acontece em Troade. Na continuação do nosso texto, meus irmãos, a ressurreição de Troade, de Eutico, aliás, ele com certeza marca, mas o povo volta imediatamente ao ensino. E Paulo continua fazendo isso até o amanhecer. Não há uma inversão de prioridade. E veja bem, ninguém foi curado de uma cegueirazinha, ninguém foi curado de uma gagueirazinha. Esse homem, esse menino, estava morto. Certamente ele teve algum tipo de hemorragia interna, porque o texto não fala de nenhuma ferida aparente, traumatismo craniano que demonstrasse isso, mas ele morre, algum traumatismo interno, e ele morre, e aí ele é trazido de volta à vida. O que acontece? Acabou, gente, acabou, vamos subir, e o ensino continua. E daí, meus irmãos, o nosso segundo ponto. O ministério cristão tem um ensino acima da sobrenaturalidade. Eu tive bastante dificuldade em definir isso daqui, meus irmãos, porque eu preciso explicar para os irmãos que o ensino cristão também é sobrenatural. Mas eu me refiro, meus irmãos, a essa onda mística ou misticista que existe hoje em dia. O equilíbrio aqui, meus irmãos, que a experiência de Paulo nos traz, está, infelizmente, cada vez mais raro em nossos dias. Por que raro? Por um lado, temos cristãos incrédulos quanto ao poder de Deus e sua capacidade de agir conforme lhe apraz. Alguns desses, inclusive, são até bem instruídos, bem letrados nas Escrituras, mas não conseguem compreender que as próprias Escrituras são uma comprovação do poder de Deus, do sobrenatural de Deus na experiência cristã. Deus ainda faz milagres. Ele não mudou. Ele cura enfermos. Ele, inclusive, se quiser, ressuscita mortos. Ao longo da história do cristianismo, há outros testemunhos de pessoas que morreram e foram trazidas de volta à vida. Raros, sim, mas existem e aconteceram, além de outras muitas curas. Esse é um lado onde isso é completamente tratado com incredulidade. Contudo, meus irmãos, há um outro lado, onde nós temos cristãos por demais crédulos e adeptos, como eu falei, de certo misticismo. Enquanto desprezam esses mesmos irmãos, desprezam o ensino, desprezam a doutrina, desprezam a teologia. Se eles estivessem, por exemplo, nesse dia em Troade, Paulo não conseguiria dar mais uma palavra sequer. O culto logo se transformaria todo por causa daquilo que aconteceu, aquilo que foi realizado naquele menino. E ele não conseguiria ensinar absolutamente mais nada. Qual é o equilíbrio aqui, meus irmãos? O equilíbrio é nós compreendermos o que Deus faz, mas sabermos que sinais, maravilhas, milagres não dão maturidade cristã. Esse é o ponto. Culto de testemunho. Fulano, eu era ex-traficante, o outro era ex, sei lá mais o que, ex-isso, ex-bruxo, né? Tem um camarada aí. Isso não traz verdadeira edificação. Isso é como fosse, meus irmãos, uma latinha de Red Bull. Certo? Está precisando estudar? Está precisando ficar acordado a noite inteira? Aí você toma um Red Bull com café e Coca-Cola. Meu amigo tomar dormir durante 3 dias. Maravilha. Mas não alimenta nada. É só um up. O que edifica a nossa vida, e Paulo sabia disso, e por amar a igreja de Troade, permanece nisso, é o paulatino, constante e sempre presente ensino das Escrituras. Por isso que você tem a nossa EBD aqui pela manhã, tratando novamente de doutrinas tão importantes da vida cristã. O ensino, queridos, tem que estar na ponta de lança do teu ministério. Daquilo que você abençoa a vida das pessoas, que você passa adiante para as pessoas. Você está aprendendo de alguém, passa para outro. Contribui. Você já pensou, meus irmãos, que revolução se cada um dos adolescentes aqui, por exemplo, começasse um grupo de 2 ou 3 ou 4 amigos, pouco importa, no seu colégio, na sua escola,
e começasse ele a passar aquilo que você tem aprendido. Pastor, lá ninguém quer saber disso. Você tem certeza? Você se surpreenderia. Eu morava em um condomínio de apartamentos no Rio de Janeiro, quando eu era garoto, e eu tinha um grupo de amigos que o nosso passatempo principal, além de jogar bola, é claro, obviamente, era jogar War. E nós jogávamos War durante longas horas. Um belo dia, alguém fez o mesmo desafio que eu acabei de fazer em um culto, e eu cheguei para os meus colegas e falei assim, olha, eu vou começar a fazer uma reunião aqui debaixo da escada, só que depois tinha muito eco, a gente foi para o nosso quarto mesmo, né? O eco de prédio é muito ruim. E eu vou fazer uma reunião aqui, você gostaria de participar? Agora eu vou pular, meus irmãos, 30 anos. Alguns anos atrás, minha mãe, encontrou com um desses meus amigos de infância. O nome dele é Demétrio, nome que nós vimos, inclusive, aqui na Bíblia já. E a minha mãe falou que encontrou com o Demétrio, hoje ele é membro de uma igreja evangélica. Vale a pena, você não sabe o que Deus vai fazer com o teu ministério. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com o seu ministério. Eu espero em Deus que os outros colegas também tenham sido alcançados por Deus nesses anos depois. Não tenho mais contato com eles, mas nós não sabemos. Mas Paulo sabia que a palavra e o poder dela precisam vir em primeiro lugar naquilo que nós fazemos do ministério cristão. Muito bem. E aí Paulo está saindo de Éfeso, mudou pela Macedônia e agora ele chega a Troade. E a partir dali, meus irmãos, a sua viagem vai dar uma grande guinada. Eu quero convidar você a lermos agora do versículo 13 até o versículo 38, onde está a parte mais central, mais robusta da nossa mensagem de hoje. Ok? É um texto longo, 25 versículos. Conto com a sua paciência para lermos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontramos em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz,
Mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o ministério cristão é qualificado pela sua integralidade. O ministério cristão é qualificado pela sua integralidade, não pela sua produtividade. É muito comum hoje as pessoas se admirarem por causa de grandes igrejas, de grandes congregações, de grandes ministérios, de grupos numerosos. Nem sempre a bênção de Deus está nos números. Sim, uma igreja saudável, uma igreja que prega, uma igreja que realiza o ministério, irá sobrenaturalmente crescer, mas isso é natural que ela cresça. Contudo, muitas vezes grupos, igrejas, agremiações religiosas crescem porque o que está sendo pregado é interessante àqueles que estão ouvindo. É o cumprimento do que Paulo escreveria a Timóteo: o comichão nos ouvidos está sendo satisfeito, a coceira no ouvido está sendo satisfeito, o púlpito, ou o pregador, ou o que quer que seja que esteja à frente, apenas está ecoando, repetindo o que as pessoas querem ouvir. Com certeza, esses grupos crescerão. Mas não é isso que qualifica o ministério cristão, mas se ele está fazendo aquilo que ele deve fazer, do jeito que ele deve fazer. Ou seja, a fidelidade é maior do que a performance. A fidelidade é maior do que o desempenho. Bem, nossa última e maior sessão do nosso texto contém trechos marcantes para a vida de muitos cristãos, e é verdade, especialmente para pastores, missionários, aqueles que estão envolvidos na obra, mas como eu disse, é para todo cristão. Bem, ela começa no verso 13, com Lucas e os demais indo à frente de navio para Assos, sendo que Paulo se juntou logo depois a eles, indo a pé. E eu queria mostrar para vocês dois mapas, eu creio que vai ser colocado ali. O primeiro é o mapa geral da viagem de Paulo, certo? Você encontra isso na internet com facilidade. E aí está o percurso que Paulo fez. É claro que não é contínuo, tem uma longa parada na cidade de Éfeso, como nós já vimos. Mas eu queria também passar o segundo, que é específico agora dessa viagem. E como vocês podem ver, ele vai pulando de porto em porto até chegar a Mileto, certo? Deixa aí esse mapa por enquanto nós desenvolvemos aqui. Muito bem. Então, o que acontece? O verso 13 diz que eles vão para o barco, só que Paulo fica e vai se juntar a eles depois a pé. Como vocês podem ver, tem duas rotas ali no final, uma pelo mar, os companheiros estão indo por lá, e um por terra. E o por terra ele é mais curto. Então, como Paulo ficou para trás por algum motivo que nós não sabemos, talvez tratar de outros assuntos com a liderança da igreja em Trode, não sabemos, ele permanece, certo? E depois ele segue para o próximo porto a pé, o que pode-se compreender também que ele foi no lombo de animal ou de uma carroça, também pode ser o caso, mas ele vai por terra e ele encontra com a sua comitiva lá. Uma vez reunidos, no verso 14, rumam para Mitilene, olha aí a rota, depois Quio, então Samos e finalmente Mileto. E tudo isso em 3 dias, como você tem aí no seu verso 15, certo? Então essa viagem que Paulo faz até lá. Muito bem, pode devolver os pontos se quiser. O verso 16 nos informa que Paulo evita aportar em Éfeso, passando direto e se dirige, como dissemos, para Mileto. Por que ele faz isso, meus irmãos? Porque ele tinha grandes laços com os efésios e o plano não era nunca estar tão perto de Éfeso novamente. Lembra? Ele já era essa altura do campeonato para estar lá na Síria, mas por causa da conspiração dos judeus, ele muda a sua rota e ele, porventura, tem que passar na rota que passa perto de Éfeso. Só que, em lugar de ir no porto anterior,
ele rumar para Éfeso, ele vai para Mileto, para que ele não fique ali muito tempo, que com certeza aqueles irmãos iam, hoje você come na minha casa, amanhã a gente vai reunir na casa do irmão fulano, na irmão ciclano, e Paulo iria se atrasar porque ele queria chegar antes do dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes. E aí no verso 17, irmãos, algo interessante acontece. Mesmo que ele não aportasse lá, ele pede que os presbíteros de Éfeso se dirijam até Mileto, ou seja, a liderança espiritual da igreja de Éfeso, se dirigisse até Mileto, 48 quilômetros de distância, para encontrar-se com ele, certo? Porque ali ele poderia conversar com eles de maneira mais reservada e com certeza não teria, digamos assim, num bom sentido, o assédio e a busca do resto todo dos irmãos de Éfeso, que essa altura do campeonato não era pouca gente, com certeza era uma membresia bastante numerosa. E aí, meus irmãos, aqui começa a coisa a ficar interessante. A partir do versículo 18, começam 3 partes marcantes que eu mencionei antes, os trechos que eu mencionei antes. Trechos que servem a múltiplos propósitos para nós, a Igreja de Cristo, tal como inclusive servia aos Efésios que estão aqui ouvindo. Esse discurso, meus irmãos, tem 3 partes. Ele tem uma revisão, parte A, do ministério de 3 anos de Paulo em Éfeso, certo? Ele tem, parte B, uma descrição da situação atual. E a parte C, a responsabilidade ou responsabilidades futuras dos anciãos, dos presbíteros de Éfeso. Então, Paulo vai olhar para o passado, falar do presente e projetar para o futuro. São as 3 partes que nós vamos ver do 18 até o 35, ok? Aperta os cintos, olho na Bíblia, outro em mim, e você vai acompanhando aquilo que nós vamos diagramar, aquilo que Paulo faz aqui, ok? Não temos tantos minutos assim, mas fé em Deus a gente consegue. Primeiro, nos versos 18 até o verso 21, o testemunho e a vida cristã que vivemos deve confirmar a nossa mensagem e o nosso ministério. Essa é a sublição. O testemunho e a vida cristã que vivemos devem confirmar a nossa mensagem e o nosso evangelho. Como é que Paulo faz isso, irmãos? Versículo 18. Isso inclui servir aos irmãos. Versículo 18 fala sobre serviço. Algo que Paulo fez, diz o texto, desde o primeiro dia que chegou naquela região. Sem reservas, sem demora, uma entrega imediata, uma entrega radical. Paulo comprova sua mensagem com seu serviço. Ele não era alguém interesseiro, ele não estava passando ali apenas para estabelecer a igreja, mas ele servia a essa igreja, ele se deixava gastar na obra. Ele se deixava dedicar e ser identificado com alguém acessível e alguém que podia abençoar os irmãos daquela igreja. Versículo 19. Isso inclui também sofrer injustiças e até perseguições. Isso, meus irmãos, era, entre aspas, fácil, era padrão, era natural para a vida de Paulo, pois ele estava servindo ao Senhor. Então, as perseguições não tinham maior peso do que ele servir ao Senhor, como diz o versículo 19. Por quê, meus irmãos? A motivação faz toda a diferença. A motivação. Qual era a motivação de Paulo? Servir ao Senhor. As perseguições eram pequenas diante da motivação que ele tinha. Mas não era apenas a motivação de Paulo, meus irmãos, a sua atitude não era uma atitude de celebridade. A sua atitude era uma atitude de humildade. A atitude também faz toda a diferença. Porque celebridades são servidas, servos servem, servos choram por aqueles a quem eles servem. Isso está no seu versículo 19 também. Serviu com lágrimas. Agora eu quero deixar claro, meus irmãos, eu tenho absoluta certeza que a igreja de Éfeso também tinha uns carnes de pescoço. Nem todo mundo era bonitinho, cheirosinho, agradávelzinho. Então o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, isso se aplicava e se referia a todos os irmãos. Os parceiraços de Paulo e a irmãzinha depois do culto que só sabe reclamar. E ainda assim, porque a motivação dele era servir ao Senhor e a atitude dele era de servo, ele podia servir mesmo meio a injustiças e até a perseguições. Versículo 20. Isso inclui pregar o que é necessário e aquilo que é ordenado por Deus, não aquilo que nos convém.
Paulo não pregou, meus irmãos, o que lhe era conveniente ou o que lhe era mais fácil. Muito pelo contrário, ele não deixou nada que fosse proveitoso de fora, ele não reteu, ele não escondeu de nada dos irmãos. Ele pregou com integridade, ele ensinou aquilo que era necessário, porque ele sabia que ele não ficaria eternamente em Éfeso e aquela igreja precisava de estabilidade, firmeza. E Paulo, assim, é alguém que prega o que é necessário, aquilo que é ordenado e não aquilo que lhe convém. Pastor, todo obreiro, todo pastor, todo professor de EBD não faz isso? Quem dera. Versículo 21. Isso inclui proclamar um evangelho integral como estilo de vida. Isso inclui proclamar um evangelho integral como estilo de vida. Nosso texto, versículo 21, nós temos as palavras arrependimento e fé em um bloco apenas, no nosso original em grego. Reunidos em um bloco como um conjunto, como dois aspectos inseparáveis daquele que confia em Cristo. Porque ele não é apenas Salvador, ele também é Senhor. E nós os buscamos em arrependimento e fé, e assim era a mensagem de Paulo. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. A mensagem não era adocicada, não era adulada, não era facilitada. É a mesma mensagem, meus irmãos, que João Batista ecoou lá à beira do Jordão, além de Betânia. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E aí entra o Messias, entra Jesus em cena. Qual é a pregação de Jesus, irmãos? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E aí vem a era da igreja, Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. E aí Pedro se levanta e diz o quê? Arrependam-se. Hoje essa é uma mensagem antipática, hoje é uma mensagem não desejada. Por quê? Porque se você diz que alguém tem que se arrepender porque ela fez alguma coisa, errado. E se você diz que alguém fez alguma coisa errada, lá vem a frase preferida, bíblica, né? Da pós-modernidade. Não julgueis. Você sabe, né? Na Bíblia desse pessoal, Mateus capítulo 7, está o resto todo branco. Só ficaram duas palavras. Não julgueis. O resto todos passaram o branquinho. Não leram o resto do texto. João Batista julgava, Jesus julgava, Pedro julgava, Paulo julgava. Julgar é declarar a verdade. Não é isso que está lá em Mateus capítulo 7. Isso aí é um assunto para uma outra mensagem. O ponto aqui, meus irmãos, é que a nossa pregação precisa ser integral, porque é essa integralidade que o Espírito Santo usará para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, como nós vimos, inclusive, hoje de manhã na nossa EBD. Então, do versículo 18 a 21, meus irmãos, temos o primeiro ponto. Repetindo, o testemunho e a vida cristã que vivemos devem confirmar a nossa mensagem e o nosso ministério. Paulo tinha autoridade, não porque ele tinha apóstolo na frente do nome dele, mas porque era isso aqui que ele fez durante os quase 3 anos que ele esteve em Éfeso. Quer seja, querido, no seu discipulado, dirigindo uma classe, dirigindo um grupo de vida, sendo um pregador, o que for, a sua vida precisa, não é perfeita, mas sustentar a sua mensagem. O seu estilo de vida, a forma como você se comporta, a forma como você se porta, deve sustentar a sua mensagem, e o passar de Paulo assim confirmava. Essa é a letra A. Letra B. Nos versos 22 até o verso 27, Paulo agora vai falar do presente. Uma vida de dependência, contentamento e conformidade à vontade de Deus deve sustentar nossa mensagem e nosso ministério. Vou repetir. Uma vida de dependência, contentamento e conformidade à vontade de Deus deve sustentar nossa mensagem e nosso evangelho. 3 palavras difíceis, irmãos. Dependência, contentamento, conformidade à vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu tenho aqui uma lista de sugestões, se o senhor puder afinar só aqui embaixo. Não, pastor. Nunca que eu faria uma oração dessa. Meu querido, você já fez. Nós já fizemos, eu já fiz. Orações aonde eu estava assim, Senhor, eu estou aqui porque tem que orar, né? Mas, tipo, já está tudo resolvido. Só precisa o senhor botar o anel aí. É o que nós queremos. Queremos saber mais do que Deus. Mesmo que isso passe, meus irmãos,
breve loucura na nossa cabeça e logo o Espírito Santo nos ajuda a sair dela e voltar para a normalidade bíblica, infelizmente isso passa na nossa vida. Contudo, com Paulo mesmo nós vamos ver uma constância de, repetindo, dependência, contentamento e conformidade à vontade de Deus. Vamos lá, versículo 22. Você acompanha o texto e eu dou a explicação. Isso inclui incessante busca em dependência pela direção do Espírito Santo. Nós falamos isso, meus irmãos, na semana passada, quando vimos que Paulo decidiu no Espírito ir até Jerusalém. Meus irmãos, a dependência do Espírito Santo é condição indispensável, sine qua non, indisputável da vida cristã. Não há vida cristã, não há igreja de Cristo sem a operação do Espírito Santo. Todo santo dia eu e você devemos orar: Senhor, dá-me do teu Espírito. Mais ainda nesse dia, diante das tarefas que eu tenho que fazer. Pastor, e se as tarefas eu não tenho que pregar, não tenho que falar nada da Bíblia? Querido, tudo que você faz é espiritual. Você está indo para o seu consultório, para o seu escritório, para a sua oficina, para o seu departamento, para a sua repartição. Senhor, abençoa o meu trabalho. Que teu Espírito conduza aquilo que eu vou fazer. Se você é um ser espiritual, tudo que você faz é espiritual, quem mais para nos capacitar melhor do que o próprio Espírito Santo? Paulo, meus irmãos, fala no versículo 22 sobre dependência. Eu estou compelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. Essa palavra compelido significa literalmente amarrado, restringido. Eu não tenho alternativa, o Espírito está me levando. Quantos de nós, irmãos, brigamos com o Espírito? E não no bom sentido, Jacó no Val de Jaboque, né? Aquela é uma boa briga. Não, resistimos ao Espírito. Ele nos conduzindo a algo que inclusive é bênção na nossa vida. E nós não nos dobramos. Mas Paulo se vê, meus irmãos, é assim que ele usa a palavra grega aqui, como um prisioneiro amarrado, conduzido independentemente da sua vontade, mas pelo Espírito. Que apesar da ideia de prisioneiro e amarrado não serem boas, ela se torna boa quando eu estou sendo aprisionado pelo Espírito. Não é isso que nós cantamos? Espírito, Espírito, enche a minha vida. A gente pede para esvaziar de mim, encher dele, mas quando vamos ver, vamos fazer aqui uma co-direção, Espírito? Metade eu, metade você. Pastor, eu nunca farei essa oração. Você já fez. Eu e você já fizemos. O que aconteceria se hoje, quando você saísse daqui, por favor, não faça isso, você disputasse com o motorista do seu carro a direção? Então eu estou dirigindo, a Leila está do lado, e ela começa, peraí que eu quero ser a co-diretora desse carro. E aí ela começa a disputar, né, o carro e tal. Em algum momento a gente não vai ter problema, a rua está livre e tal. Mas ela diz assim, em lugar de ir pela Grade de Paiva, eu quero ir, passar lá pelo terreno da igreja, né, eu quero por aqui, não por aqui. E a gente começa a disputar. Você já sabe o que vai acontecer. E é por isso, irmãos, que as nossas vidas às vezes estão um acidente. Está tudo amassado a lataria, está tudo quebrado, porque eu estou brigando com o Espírito para dirigir a minha vida. E Paulo nos mostra, meus irmãos, que isso não pode acontecer. E é por isso que a vida dele é conduzida de tal maneira. Meus irmãos, um homem inferior poderia buscar alternativas e desculpas, um escape, mas não Paulo. Ele estava dominado pelo seu chamado, pela sua devoção a Jesus Cristo. Isso o impedia de tomar o caminho seguro e o caminho fácil. Essas palavras não são minhas, são do comentarista tão conhecido, Warren Wiersbe. Ele se rende porque ele está confirmado e comprometido com o que Deus quer. E por isso, a ida a Jerusalém, que com certeza poderia esperar coisas difíceis, não amedronta. Ele está confiante, ele está dependendo daquilo que Deus está planejando para ele, mesmo que ele não saiba plenamente o que vai acontecer lá. Mas no versículo seguinte, 23, ele explica que ele sabia apenas que de cidade em cidade lhe esperavam perseguições e oposições e gente que iria contra ele. E o versículo 23 tem a nossa próxima parte. Isso inclui mais temor a Deus do que temor aos homens e às circunstâncias. Porque, meus irmãos, se Deus lhe avisa, olha, na cidade, quando você for pregar lá em Mucajaí, vai vir um pessoal te receber com paus e pedras. Você vai? Não, eu vou passar direto no Mucajaí porque eu estou sentindo um chamado para Rorainópolis. Não, você está com paura, com medo.
Porque Paulo tinha esse aviso sobre a sua vida. Não é o que está no versículo 23, só sei que em todas as cidades, olha a dependência de novo, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Pastor, mas ninguém vai me esperar com paus e pedras e me cajaí. E que tal com zombaria? Que tal com protesto? Um irmão nosso nos Estados Unidos, que tem uma situação de tensão social sobre conservadores e progressistas ainda pior do que está no Brasil, muito pior, ele foi recebido, porque ele tem uma campanha pró-vida, em outras palavras, contra o aborto, ele foi recebido no estado onde ele ia pregar por piquetes, por placas, e só não teve confusão de verdade porque a polícia foi acionada. É simplesmente um pastor, nada mais, nada menos. Mas por causa dos vídeos que ele tem, dos protestos que ele tem participado, sabendo que ele ia lá e não era nem numa reunião sobre aborto. Mas como souberam que ele estava em sua cidade, lá estava. E aí, você iria? Você se submeteria? Correndo risco, inclusive? Sabe por que Paulo fazia, meus irmãos? Eu acabei de dizer. Porque ele tinha mais temor a Deus do que temor aos homens e às circunstâncias. Manda quem pode. Pois é. E ele deixa isso claro, meus irmãos, em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Você conhece o texto. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Versículo 24. Isso inclui também colocar o propósito e o desígnio de Deus para nossas vidas acima de nossas aspirações, sonhos, planos, além da própria vida. Porque no versículo 24, nós encontramos talvez o texto mais emblemático de Atos dito pelo apóstolo Paulo. Porque apesar das ameaças que Deus avisou que ele tinha, todavia, versículo 24, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Isso era tão real, meus irmãos, que às vezes Paulo tinha que ser segurado. Lembra lá em Éfeso? A confusão, grande é Ártemis dos Efésios, milhares de pessoas. Lá vai o baixinho Paulo, ancião, fraco, corpo moído. E mesmo que ele fosse um cara de 1,95 m, pesando 100 kg de músculo, tem uma multidão contra ele. Mas em nada tenho minha vida por preciosa. Naquele momento, meus irmãos, o padrão de Paulo teve que ser impedido por Deus. E Deus faz os amigos de Paulo e até as autoridades da cidade, lembra de semana passada, dizer: Paulo, fica fora dessa daí que a gente vai resolver. Mas o padrão dele não era, eu vou ou não vou? Eu vou. Sim, Senhor. Esse era o padrão do comportamento de Paulo. E nada tem a minha vida por preciosa, nem de valor algum para mim mesmo. Qual é a alternativa? Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, novamente, a sua vida se resume a se aposentar, comprar um sítio e passar a sua vida pescando na rede. Que vida pequena! Pastor, o senhor quase acertou. É à beira da praia comendo camarão. Que vida medíocre. Pouco importa se você está num condomínio de luxo, pouco importa se você está no hotel de luxo, pouco importa se você conseguiu muito dinheiro. E agora, qual é o seu plano de vida? Se resume a trabalho, dinheiro? O que você planeja, meu irmão, para o seu futuro? Você não é apóstolo, você não é pastor? Estamos em paz com isso. Mas será que não há absolutamente nada que Deus quer que você impacte vidas? Nós já estamos em fevereiro. Quais são os seus projetos evangelísticos para este ano? O texto nos começa falando lá no começo que Paulo, no primeiro dia que chega na Ásia, ele já começa a procurar quem é que eu ganho para Cristo aqui. Sabe o que nós faríamos, meus irmãos? No primeiro dia a gente ia procurar o hotel, onde morar,
Onde é que eu alugo o carro? Onde é que eu faço isso, faço aquilo? Onde ficam os melhores restaurantes, supermercados e tal? Quais são os pontos turísticos? E lá, quando desse tempo, se desse tempo, e se eu lembrasse, eu começava a me lembrar que ali há pessoas sem Deus e sem salvação. Para emprestar uma palavra que tem sido mais divulgada pelo Ministério de Mulheres, a intencionalidade de Paulo, meus irmãos, me envergonha. A intencionalidade dele. A profissão de Paulo nunca o atrapalhou. Muito pelo contrário, foi instrumento para o seu ministério. Quantas de nossas profissões são as nossas desculpas para não servirmos mais a Deus? Quando não é, muito pelo contrário, nem é a profissão, é o lazer. Ou outros hobbies, outras coisas. Portanto, no versículo 24, isso inclui colocar o propósito e o desígnio de Deus para nossas vidas acima de nossas aspirações, sonhos, planos da nossa própria vida. Versículo 25, isso inclui aceitarmos as vontades de Deus e que elas não são agradáveis a nós. Porque no versículo 25 ele diz: agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente minha face. Ou seja, com certeza isso não agradava a Paulo, mas de alguma maneira Deus já havia revelado para ele: você não voltará mais a ter ministério em Éfeso. E com certeza Paulo não falou assim: que bom, não suportava aquele pessoal mesmo. Isso foi, pelo contrário, recebido com tristeza. Ele amava aquela igreja. Ele amava aquele povo. Ele conviveu com eles durante 3 anos. E ele recebe essa informação, meus irmãos, mas ele se submete. A vontade de Deus pode não ser agradável, doce, mas é a vontade de Deus. Vale uma ressalva sobre esse texto, meus irmãos, que o que realmente Paulo quis dizer aqui é que ele nunca mais estaria com a igreja, não necessariamente que nunca, jamais veria sequer um dos Efésios. O mais provável é que ele tenha encontrado com alguns deles ao longo dos seus próximos anos. Mas a ideia é que ele nunca estaria junto com este grupo de irmãos como igreja, como ele havia conhecido antes. Para terminar esta segunda parte, irmãos, versículo 26 e versículo 27. Isso inclui, por causa de tudo isso, poder ter a consciência limpa de que eu e você fizemos o que Deus esperava que eu e você fizéssemos. Paulo aqui, meus irmãos, está ecoando as palavras de Ezequiel 33, de 1 a 6. Ele é o atalaia, que vigia sobre a cidade e avisa dos perigos. Quando ele fala, meus irmãos, que ele é inocente do sangue de todos, há 2 possibilidades aqui. A primeira é que ele está se referindo, ele é inocente do sangue dos Efésios da igreja que ele trabalhou. Porque ele instruiu, ele cuidou, ele ensinou tudo o que ele podia. Mas há uma segunda alternativa, que ele seja inocente do sangue de todos os habitantes da cidade. Sabe por que nós sabemos disso? Porque no versículo 10 do capítulo 19, nós encontramos o seguinte: de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, não apenas em Éfeso, ouviram a palavra do Senhor. Mesmo que privilégio. Pode até ser uma hipérbole, pode até ser uma redundância. Todos aqui podem não significar 100%, pode ser 80, 90, 95, 99,9%. O ponto aqui, meus irmãos, é: olha a abrangência do ministério desse homem. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz aquilo que Deus desejava que eu fizesse aqui. Contudo, meus irmãos, Paulo não teve apenas o alcance de quantidade, mas de profundidade também, porque o texto diz que ele não deixou de proclamar-lhes toda a vontade de Deus, ou todo o conselho de Deus, como diz outra tradução. Todo o propósito, todo o plano, todo o desígnio. Ele foi abrangente e profundo no ensino aos Efésios. Uma bênção para ensinar aqueles irmãos. Então vamos lá. Estamos chegando ao final, meus irmãos. E primeiro nós vimos nesse terceiro ponto: o testemunho e a vida cristã que vivemos devem confirmar, ratificar nossa mensagem e nosso ministério. A segunda parte desse trecho diz que uma vida de dependência, contentamento e conformidade à vontade de Deus deve sustentar nossa mensagem e nosso ministério. Agora a parte final. Dos versículos 28 a 35, uma vida de altos padrões bíblicos deve nortear nossa mensagem e nosso ministério.
Uma vida de altos padrões bíblicos deve nortear nossa vida, nossa mensagem, nosso ministério. Versículo 28 até o versículo 30. O que isso inclui? Inclui um cuidado pessoal e um cuidado de outros, pois os ataques inimigos estão ativos e presentes, tanto de dentro quanto de fora da igreja. Paulo diz que eles cuidem, zelem, guardem, atentem para si mesmos e para a igreja. Agora, para pensar, meus irmãos. Você já parou para pensar que é virtualmente impossível um só homem, presbítero ou pastor, fazer isso por todo mundo? Pesquisas dizem que um pastor consegue alcançar uma congregação de 80 pessoas, desde que essa congregação não seja muito diversificada em famílias. 80 pessoas que tenham aí cerca de 15 a 20 famílias entre elas. Nós já passamos de muito desse número, graças a Deus. Mas como que nós suprimos, irmãos, a carência de um pastor apenas? Com uma liderança pluralizada. Temos, graças a Deus. Mas como podemos suprir ainda mais? Quando cada irmão tem sobre si a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Essa é a grande lição do que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. E ele chama a esses líderes de bispos. A palavra significa episcopos, supervisor. Estamos cuidando, irmãos, uns das vidas dos outros. E é verdade, apesar que a aplicação mais direta aqui é aos presbíteros de Éfeso, contudo, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. E quanto, irmãos, mais experiente e maduro espiritualmente eu sou, mais responsável pelos meus irmãos eu me torno. Querido, nós não temos o direito, nós não podemos repetir as palavras de Caim. Caim era um homem egoísta, avarento. E quando procurado pelo próprio Deus para saber sobre o seu irmão Abel, ele responde com malcriação. Irmãos, quando você responde com malcriação para o seu pai e sua mãe, você percebe isso? Você não dá aquele frio, aquele calafrio. O que foi que eu falei? Ô papaizinho querido, mamãe, foi isso que eu quis dizer. Você fica... Porque não tem como engolir as palavras de volta. Mas o camarada ele é tão abusado que ele responde com malcriação ao próprio Deus. E a resposta dele é a seguinte: sou eu o responsável pelo meu irmão? Deus devia responder para ele: sim, burro. Você é responsável pelo seu irmão, como ele é responsável por você. Mas o seu pecado e a sua avareza e seu egoísmo são tão grandes que você só enxerga o seu próprio umbigo. Todos nós, meus irmãos, somos responsáveis uns pelos outros. Agora há pouco nós mencionamos como nós somos responsáveis em ajudar uns aos outros na criação dos nossos filhos. Hoje você abençoa o irmão, amanhã ele abençoa você. Hoje você aconselha o irmão, amanhã ele aconselha você. Hoje você discipula alguém, amanhã ele discipula outro. E assim por diante. Uma igreja onde seus membros edificam uns aos outros e contribuem no crescimento uns dos outros é uma igreja forte, é uma igreja saudável. E uma pérola, meus irmãos, traz o valor do rebanho aos olhos de Paulo, comunicando a seus irmãos. O que ele diz no versículo 28? Pastoreiem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. É engraçado que Paulo não fala, é interessante, que ele comprou com o sangue do seu filho, ele fala com o seu próprio sangue. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, Paulo escreveria depois. O aviso, meus irmãos, segue, e Paulo fala sobre lobos vorazes, e o aviso não é em vão. Se você for lá em Apocalipse capítulo 2, você vai encontrar a carta que Jesus escreveu, adivinha quem? A igreja de Éfeso. E nessa carta, meus irmãos, Paulo fala: sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores, ou seja, a igreja estava resistindo aos ataques. No versículo 6, mas há apóstolos que não são, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. A igreja de Éfeso, irmãos, anos depois estava sob ataque. Talvez 2 ou 3 décadas depois desse texto aqui. É uma igreja que Paulo avisou que isso realmente aconteceria.
e mesmo dentro da igreja, haveriam pessoas que se levantariam contra, tal como aconteceu com Neemias. Havia os inimigos, Sanbalate, Tobias do lado de fora, mas havia os inimigos do lado de dentro também na reconstrução de Jerusalém. Versículo 31. Isso inclui também, meus irmãos, uma vigilância constante como estilo de vida. Ele fala para essa igreja: vigiem. Vigiem porque os inimigos estão às portas. E ele fala, meus irmãos, que vigiem como? Com as armas de ataque e de defesa que ele, Paulo, tinha dado para essa igreja. Ele havia capacitado a igreja através do seu ensino. Ele havia dado as armas da sã doutrina, do evangelho, da palavra de Deus, enfim, tudo o que precisamos para atacar o erro e defender a igreja de Deus. 32. Isso inclui também, meus irmãos, uma fé inabalável e confiante no poder da palavra de Deus. Porque Paulo, no versículo 32, diz: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Irmãos, Paulo não tinha mais o que fazer por essa igreja. Ele podia escrever cartas, ele podia manter contato, mas agora ele tinha que confiar que a palavra que foi semeada iria dar fruto, iria dar continuidade, iria crescer e germinar no meio desse povo. Irmãos, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma situação. Ou nós cremos no poder da palavra, ou nós seremos seduzidos pelas novidades e pelas invenções humanas, dentro e fora da igreja, no mundo moderno, no mundo gospel que existe hoje. A palavra de Deus é suficiente. É por isso que nós insistimos, falamos: esteja na EBD da sua igreja. Faça o seu devocional diário. Leia a Bíblia em um ano inteiro. Não perca as mensagens. A palavra de Deus é suficiente. Me perguntaram uma vez, um visitante: pastor, por que no final do culto o senhor não faz um apelo para orar pelas pessoas na frente? Porque a probabilidade de se resolver alguma coisa na vida da pessoa é perto de nada. Zero. Mas você pegando uma mensagem da palavra de Deus e levando para a sua casa, como os puritanos faziam, e repassando-a, ruminando-a, meditando nela durante a semana, isso tem resultado. Porque na mensagem de hoje, irmão, você foi confrontado com inúmeras resoluções pessoais. Se a sua vida não mudar em nada diante do discurso de Paulo em Atos capítulo 20, dobre os seus joelhos e peça misericórdia a Deus. Eu sei que eu farei. Porque tem tanta coisa aqui, meus irmãos. E assim Paulo mostra a essa igreja uma forma de uma fé inabalável. Penúltima parte, está terminando. Isso inclui uma vida ética e moralmente equilibrada. Aqui Paulo fala, meus irmãos, de como ele se comportou e até se sustentou para não ser em algum momento peso ou escândalo à igreja. Não sabemos as circunstâncias. Paulo aqui não está pregando ou falando contra o sustento ministerial. Sabe por que eu sei disso? Porque anos depois Paulo manda Timóteo para cuidar de Éfeso. E quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, 17, ele diz: os presbíteros, esse que Paulo está falando, os presbíteros que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Ou seja, Paulo não poderia estar ensinando em Timóteo algo que estivesse contradizendo o que ele está falando em Atos. Mas ele está falando do seu comportamento, em que ele especialmente não cobiçou as coisas dos outros. Ele não foi para Éfeso para enriquecer. Ele não foi para Éfeso para ter uma vida confortável. Ele não foi para Éfeso para ter uma vida próspera, como muitos supostos líderes evangélicos de hoje. Ele foi para ali, meus irmãos, por amor àquelas pessoas, e especialmente amor ao Senhor. E para terminar, meus irmãos, versículo 35. Isso inclui uma vida de serviço aos irmãos. Interessantemente, meus irmãos, o sermão de Paulo termina onde começou. Lá no comecinho ele serviu ao Senhor e aos irmãos, versículo 19. E eles deveriam fazer o mesmo. Eles deveriam servir assim como eles foram também servidos. Paulo repete isso várias vezes. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O servo que não serve, não serve. Frase que nós aprendemos de um dos homens mais admiráveis que passou na nossa vida, o seu David Cox, e que ele aprendeu com seu professor Howard Hendricks. Servo que não serve, não serve.
Vocês foram servidos durante 3 anos aqui por mim. Sirvam agora a igreja de Deus. Você está sendo servido por pessoas hoje. Você está sendo servido no seu grupo de vida, você está sendo servido na sua vida pessoal. Sirva as pessoas. Sirva, gaste na vida das pessoas. Meus irmãos, os últimos versículos 36 a 38, nós temos o desfecho desse encontro de Paulo com os presbíteros de Éfeso. Primeiro, eles se ajoelham e oram. Primeiro, buscam a Deus. Primeiro, fazem como Abraão um altar de agradecimento e de busca a Deus. Em seguida, lágrimas e abraços. Especialmente como registra Lucas, porque Paulo disse no versículo 25 que eles nunca mais o veriam. Isto é, pelo menos nessa vida terrena, ou como eu disse, como igreja. E aí diz o texto que eles acompanham até o navio. O ministério cristão exige superior dedicação. Irmãos, é hora, talvez, de alguns aqui decidirem, ou eu vou ser apenas um membro de igreja, que vai chegar na presença de Deus um dia de mãos vazias, que vai chegar na presença de Deus um dia como que passado pelo fogo. Lembra Coríntios capítulo 3? Ou eu vou ser alguém, um ministro do Evangelho, alguém que vai servir a Deus, alguém que vai servir aos irmãos, alguém que vai viver uma vida com um propósito maior do que apenas se aposentar e passar o dia, o resto dos seus dias em uma rede. Não sou eu, meu irmão, que vai apontar para você e vai dizer, sua vida precisa ser revista. Seu trabalho vai continuar secularmente falando, seus estudos vão continuar, mas tudo isso passará. Aliás, uma vida logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. No futuro, meus irmãos, quando alguém lembrar de você, não vai dizer assim, rapaz, aquele sujeito era um funcionário público tremendo. Dificilmente. Ninguém um dia vai lembrar de mim assim, rapaz, olha, se tinha técnico de informática que nem o Joversi. Mas que nós possamos, irmãos, ter a esperança, para a glória de Deus, que daqui a 30, 50, 60 anos, alguém diz assim, tinha um irmão na nossa igreja que marcava as nossas vidas, que impactava as nossas vidas, que era diferente, que vivia para servir, que vivia com propósito. Quando ele se aposentou, ele serviu ainda mais a Deus e aos irmãos, porque ele usou bem do seu tempo. Que nós sejamos, irmãos, esses que serão lembrados um dia para a glória de Deus, porque não vivemos vidas banais, como aqueles que não têm esperança. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra e tudo aquilo que ela nos edificou hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a guardarmos, a mantermos aquilo que ouvimos e a respondermos segundo a Tua vontade boa, perfeita e agradável para nós. Tem misericórdia, ó Deus, nas nossas limitações, mas pela Tua graça nos leva adiante, avante, de onde podemos chegar. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Concede com nossa oração final.